Olá! No Fotometria de hoje temos como convidada a fotógrafa Fernanda Carvalho, fotojornalista do jornal Tempo e ainda fotógrafa autoral e documental no cenário social. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Como você concilia o seu horário para trabalhar nos seus projetos pessoais e com a rotina diária de trabalhar num jornal? A rotina diária de um jornal ela é muito instável, então às vezes você pega serviço de manhã, às vezes você pega à tarde, às vezes à noite, às vezes de madrugada, e cada dia é um horário diferente, você fica sabendo às vezes um dia antes ou até na hora às vezes. O meu trabalho por fora, ele tá muito unido ao que eu faço no jornal também, assim, o que eu faço lá também vira projetos por fora, se complementam, e também no que eu faço da minha vida social, eu lá às vezes levo a câmera, faço algumas coisas em eventos, nos lugares que eu gosto de ir. Então, na verdade, eu acho que a fotografia ela tá junto em tudo, assim, tudo muito unido. Meu projeto pessoal tá junto com o jornal e tá junto com a minha vida social, tá tudo junto. E existe algum trabalho que você já realizou que te marcou, tanto como pessoa quanto como profissional? Nossa, todos, eu acho. Assim, todos não, mas a maioria deles, porque eu gosto de falar que eu sou fotógrafa de rua, né? Eu gosto da rua, ao contrário do que a gente está aqui agora, de um estúdio. Eu fico na rua o dia inteiro, assim. Eu ando para todo lado, vou em situações assim, e vejo histórias que são muito distantes da minha realidade. Eu vi no seu site que você viajou para Benin, na África. Como que foi esse contato com uma cultura diferente? Mudou alguma coisa no seu olhar fotográfico? A África, assim, de forma geral, eu não gosto de falar África porque a África é muito plural, assim. Muito mais do que o Brasil até, porque é um continente todo, não é um país só. Desde criança eu sempre quis ir para lá, eu sempre tive essa curiosidade gigante com o continente e eu acho que a África é a origem de tudo, né? A origem de todo mundo que está aqui. Eu fui para o Benin, acabei passando pela África do Sul, que não era o que eu queria, mas tive que passar. E o Benin, assim, foi uma experiência que eu estou absorvendo até hoje, assim, eu acho que eu vou demorar muito tempo para absorver tudo que eu vivi lá, porque foram 20 dias muito intensos. Eu passei mal, eu fui para o hospital. Então você pensa, chegar num país que você não conhece, fizeram exame de ebola em mim, eu corria risco de não poder voltar para o Brasil, de ter que ficar por lá. Então, assim, foram muitas experiências muito intensas. E você conviver com uma cultura como aquela, assim, que é muito rica, é muito espiritual, então tem muita coisa de sensações lá que não dá para colocar em palavras. É riquíssima a cultura, é riquíssima as pessoas, o que elas contam, as histórias. Eu me transformei completamente, assim, eu acho que ainda está um processo ainda. Eu acho que tudo na nossa vida influencia no nosso trabalho, né? De forma geral, assim, se você conhece cultura, se você conhece pessoas. O nome do seu site, ele veio de uma sugestão de uma lá. História, foi. Você pode contar essa história pra gente? Então, eu ia colocar o meu site Fernanda Carvalho mesmo, só que existe Fernanda Carvalho demais no mundo. Aí um amigo meu, que foi esse que foi comigo pro Benin, ele falou, por que você não coloca Fê Fotografia, que é feufotografia.com? E porque eu tava lá, e o pessoal de lá, todo mundo me chamando de Fê e tal, e aí um dia uma mulher muito incrível, assim, virou pra mim e falou, olha, Fê é fogo, seu nome significa fogo. E aí eu falei, nossa, isso tem tão a ver comigo, porque no meu trabalho, eu gosto de rua, eu gosto de bagunça, eu gosto
de manifestação, eu gosto de tudo que acontece na rua, dessa efervescência da rua, né? Juntar o fotojornalismo com uma produção audiovisual, no caso, o seu documentário De Si Tirou. Como que foi juntar essas duas coisas? Eu fiz o documentário para o Jornal Tempo, né? E a ideia inicial era fazer um vídeo, era fazer uma matéria e um videozinho, assim, nada demais. Desde o início do processo eu não tinha contado para ninguém do jornal, mas eu já tinha intenção em fazer um documentário. Foi muito corrido, assim, foram acho que 2 meses de produção, de tudo. Para um jornal impresso, deixar você fazer uma matéria durante tanto tempo, é assim, é você ter que implorar todos os dias, tipo assim, não, mais uma coisa, por favor, me deixe fazer mais uma. Marcava e não falava, e falava de última hora, tudo para dar um jeito de conseguir fazer aquilo que eu tinha certeza que podia ficar muito legal. E o documentário ele acabou tendo uma repercussão muito boa, assim, inicial, né? Provavelmente ainda vai ter mais, mas a Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio, que é uma associação de medicina, eles tiveram um congresso e fiquei sabendo que eles passaram um documentário lá. Então isso já dá uma coisa assim, nossa, então valeu a pena tudo. Não tem como você fazer uma matéria, um documentário sobre suicídio e escutar tantas histórias de familiares que suicidaram, de gente que tentou suicídio e ficar normal com aquilo, assim, tudo isso mexe muito com a gente, não tem jeito. Essa é a minha última tentativa. Se eu não conseguir sobreviver com isso que eu estou sentindo, não vai ser possível. A sensação que dá na gente é de um buraco no peito mesmo. Você parece que arranca o coração, você sente uma dor que você não sabe explicar. Esse ano fez 11 anos, né, que meu pai suicidou. Uma coisa que pegou a família toda de surpresa, todos os amigos, que assustou todo mundo, assim, uma coisa que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. Quando a gente ficou sabendo que ele deu 2 tiros. Sobre o documentário Ser Tão Invisível, como que foi trabalhar nesse documentário, se tratando dos moradores de rua, cada um com uma história diferente? É um vídeo feito só com fotos. São histórias assim, cada um com uma história mais forte que a outra, né? Os moradores de rua, de forma geral, têm histórias muito intensas, de às vezes apanham às vezes na rua, às vezes uma situação tipo que a gente não pensa, que a gente tem a nossa casa, eles estão na rua, quando começa a chover, a gente, né, abre uma sombrinha e tal, não, eles têm que dormir ali naquela situação. Então são situações muito fortes. Meu filho casou tudo, né? Eu não posso mais ter convivência. A outra quer me levar para Campinas. A igreja ajudou ela a casar. Se você vê esse casamento dela, você falar que era filha de rico, de uma cartadeira de papel que a igreja ajudou. Eu choro de emoção. Choro de emoção. Não me deu tristeza para ser uma prostituta, casou bonitinha. Tem dia que é difícil, tem dia que é difícil, viu? Mais difícil é o dia que tá chovendo, viu? O dia que tá chovendo que é brabo, viu? Quando você revê suas fotos de Bento Rodrigues, que tipo de sentimento te traz? Bento, assim, Bento me faz chorar, assim, fácil. Até agora, você perguntando, eu tô segurando um pouquinho aqui, porque eu fiquei lembrando das coisas e é muito forte. Você vê uma cidade que tinha cultura, tinha as pessoas que tinham suas vidas, que tinha uma vida ali, né? E aí você vê a cidade do jeito que ela ficou, ela morreu completamente. Na verdade, ela foi assassinada, né? Assim como as pessoas que morreram mesmo, e as pessoas que perderam aquela história inteira. Porque elas perderam o passado e perderam o futuro também. Vão ter que mudar completamente o que elas queriam para a vida delas.
Então é muito forte você chegar lá, você ver uma casa com metade de barro, assim, e você ficar pensando em fotografias que são coisas muito importantes para a vida de todo mundo, né? Que fazem a gente gravar muito a nossa história, fazem a gente relembrar muito de coisas que às vezes nossa mente não consegue tanto alcançar, e é uma forma de ver a imagem, né? Ver a imagem do que aconteceu. Então eles não têm mais as fotos, eles não têm mais tudo aquilo. E aí uma coisa que me marcou muito foi a foto do filtro de barro, porque é muito irônico, assim, é um filtro de barro que quase todo mundo tem em casa, e aí, tipo, aquele filtro de barro esparramou e virou uma cidade inteira de barro. É muito forte para mim ver aquilo tudo, e não só a cidade, como o Rio. O Rio e todas as outras cidades, na verdade, porque não é só Bento, né? Depois eu fui a outras também que me marcaram muito. Mas o Rio, você vai passando por ele, e ele é todo de barro, agora ele é marrom, né? E as árvores, elas são todas marcadas pela lama. Então é assim, é uma destruição completa. E o tanto de vidas, o tanto de animais, tudo que destruiu ali acho que mexe com todo mundo, assim, mexe com o mundo, na verdade. Fernanda, muito obrigada. Obrigada pela a você. participação. Seja bem-vindo ao Fotometria 100. Obrigada. Fique agora com uma dica de ouro. Se você quer começar a fotografar, se interessa pela fotografia, comece fotografando o que você ama e estude, procure referências a respeito desse tipo de fotografia. Eu tenho certeza que buscando uma forma legal de fotografar e buscando referências em outros fotógrafos e amando o que você está fazendo, você vai conseguir fazer um registro bem legal.